Olá, serei seu professor nesta videoaula de circuitos de uma instalação elétrica. Vamos começar? Os temas dessa aula serão circuitos de iluminação, tomadas, tubulações e caixas de passagem. Vamos começar falando dos circuitos de iluminação. Segundo a norma NBR 5410, a norma para instalações elétricas de baixa tensão, todo cômodo ou dependência deve possuir um ponto de iluminação comandado por interruptor na parede. O tipo de interruptor é o que vai variar os circuitos que nós podemos utilizar numa instalação. Por exemplo, nós vamos ter o circuito utilizando o interruptor simples. O interruptor simples é um interruptor que possui dois terminais. Veja só esse esquema de ligação. A nossa fase, ela entra no interruptor simples e a saída do interruptor simples será um condutor que nós chamamos de retorno. Esse condutor de retorno que sai do interruptor, ele é conectado à lâmpada ou o ponto de iluminação. E o outro terminal da lâmpada é conectado diretamente ao neutro. Esse é o caso de uma lâmpada 127 volts. Se fosse uma lâmpada 220 volts, nós substituiríamos o neutro por uma outra fase. Assim que eu pressionar o interruptor simples, eu estarei comandando essa minha lâmpada. Ela acende ou apaga. Então nós temos o circuito de interruptor paralelo. Neste caso, eu tenho dois pontos de comando para uma mesma lâmpada numa dependência. Isso é muito comum acontecer em quartos, por exemplo. Nós temos um interruptor ao lado da porta e um outro interruptor próximo à cama. Assim a pessoa não precisa se deslocar até a porta para acender ou apagar a lâmpada. Ela pode fazer isso da sua cama. Veja que nesse interruptor paralelo nós temos agora três terminais. E eles serão necessários porque nós temos que fazer a comunicação entre os dois interruptores. Então veja, nós temos a fase entrando em um interruptor, depois nós temos dois condutores de retorno interligando o interruptor A com o interruptor B, e então sai um retorno do interruptor B para a lâmpada, que já está alimentada também com o neutro. Então, esse é o esquema de ligação para conectarmos dois interruptores que podem comandar independentemente um ponto de iluminação. Nós temos também um interruptor intermediário. Neste caso, quando nós temos a necessidade de 3 ou mais interruptores comandando o mesmo ponto de iluminação. Nesse caso do interruptor intermediário, o nosso interruptor ele tem 4 terminais. E esses 4 terminais serão utilizados aqui para interligar os outros dois interruptores. Então perceba por esse esquema de ligação que o interruptor A é trazido até o interruptor intermediário e saem os retornos do interruptor intermediário até o interruptor B. Vale salientar que os interruptores A e B precisam ser do tipo paralelo. Então nós temos aqui, nesse esquema de ligação, dois interruptores paralelos, que eu chamei aqui de A e B, e o interruptor intermediário fazendo a interligação dos dois. Neste caso, qualquer um dos três interruptores está comandando independentemente o ponto de iluminação. É utilizado também o relé de impulso em alguns circuitos de instalações elétricas. Esse é um conceito novo. Muitos eletricistas não conhecem esse método de acionamento. Sempre que nós precisarmos de vários interruptores comandando um mesmo ponto de iluminação, pode ser vantajoso nós utilizarmos esse sistema. Porque ele vai utilizar menos fios e até fios de bitolas de seção nominal menores, o que vai economizar na sua instalação. Nesse caso, nós vamos substituir os interruptores por interruptores pulsadores. Esse interruptor pulsador é aquele interruptor que é utilizado na campainha. É um interruptor que você pressiona e ele é retornado por mola. Esses botões pulsadores, tantos quantos forem necessários, serão todos ligados em paralelo
e serão conectados a um lado da bobina do relé de impulso. O outro lado da bobina de relé de impulso, percebam aqui no terceiro terminal, que ele está sendo alimentado com a fase. Então, a fase já está alimentando um lado da bobina e o outro lado será alimentado com o neutro através dos botões pulsadores. Toda vez que eu pressionar um botão pulsador, eu estou dando um pulso nesse meu relé, nessa bobina desse meu relé. O que acontece? A cada pulso na bobina do relé, o relé vai comutar os seus contatos. Aí nós teremos diversos tipos de relés. Relés com apenas um contato, relés com 2 contatos, relés que acionam os 2 contatos simultaneamente, ou relés que acionam os contatos de maneira alternada. E aí eu posso até criar cenários. Então, um exemplo. É um relé de impulso que tem apenas um contato. Eu pressiono o botão pulsador, a lâmpada acende. Eu pressiono novamente o botão pulsador, a lâmpada apaga. Quando eu tenho um relé de impulso com 2 contatos, pode acontecer várias situações, vários cenários. O primeiro deles, pressiono o botão pulsador, as 2 lâmpadas acendem. Pressiono o botão pulsador, as 2 lâmpadas apagam. Um outro cenário, pressiono o botão pulsador, a lâmpada A é acesa. Pressiono novamente o botão pulsador, a lâmpada A apaga e acende a lâmpada B. Pressiono pela terceira vez o botão pulsador, as 2 lâmpadas se acendem. E pressiono uma quarta vez o botão pulsador, todas as lâmpadas apagam. Percebam que a fiação que nós vamos utilizar para as cargas continua sendo a mesma. A norma vai nos dizer que a fiação para a iluminação tem que ser de no mínimo 1,5. Já a fiação utilizada para os botões pulsadores pode ser utilizado o fio de 0,75 ou até de 0,5. Esse fio ele é mais barato que o fio de 1,5. Portanto, você pode economizar fazendo a ligação de diversos pulsadores por um fio mais econômico. Essa é uma grande vantagem do relé de impulso, além da possibilidade de você personalizar cenários. Vamos agora falar das nossas tomadas. As tomadas são os pontos onde nós vamos conectar principalmente os dispositivos eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Esses pontos de tomada têm que obedecer a alguns padrões. Por exemplo, cada país adota um padrão diferente para a sua tomada. O padrão adotado por norma aqui para o Brasil é esse que você está visualizando. Ele tem 3 terminais. 2 terminais são para o polo do circuito. Circuitos 127 volts terão fase e neutro. Circuitos 220 volts terão fase e fase. E o terminal do meio é o terminal para o condutor de proteção, também chamado de condutor de aterramento. Conhecendo os terminais dessa tomada, você pode visualizar aqui que nós temos diferentes cores de tomadas. Tem tomadas que são da cor vermelha, tomadas da cor branca, tomadas de cor preta. Por que essa variação de cores? É justamente para nos ajudar a identificar as tomadas para diferentes funções. Um exemplo, numa instalação eu posso ter tomadas 127 volts e tomadas 220 volts. Então eu devo utilizar cores diferentes de tomadas para distingui-las. O ideal nesse caso é colocar as tomadas 220 volts como cor vermelha. Isso vai chamar a atenção da pessoa que vai conectar um equipamento a essa tomada. O problema da tomada 220 volts é que a maioria dos equipamentos são 127 volts. Então, se conectados a essa tomada, serão queimados. Por isso, claro, não basta apenas distinguir essa tomada com uma cor diferente, mas o ideal é colocar ali uma plaqueta, uma etiqueta de identificação demonstrando a tensão daquela tomada. Nós temos os casos de outras tomadas para alguns circuitos especiais. Nós vamos encontrar diversas tomadas de padrões industriais, como essas que estão sendo demonstradas aqui,
Nesse caso, existem tomadas com mais do que 3 terminais, e são as tomadas utilizadas para equipamentos e dispositivos trifásicos. Existem, por exemplo, máquinas de lavar, aquelas de jato d'água, que são trifásicas, e por isso precisam utilizar essas tomadas de padrão industrial. Nós temos também os casos onde a tomada não é propriamente um terminal de ligação, mas um ponto de conexão. Como nesse exemplo aqui, onde o ponto de alimentação está conectando o dispositivo através de bornes. Esse é o caso de cargas que demandam muita potência elétrica. Existe uma capacidade máxima de corrente para cada tomada. As tomadas convencionais, que são utilizadas nas residências, elas normalmente suportam até 20 amperes. E se eu precisar instalar um equipamento que consuma mais do que 20 amperes, como por exemplo um chuveiro elétrico? Nesse caso, o ideal é utilizar esta ligação, através de bornes. Isso é importante porque se eu superar o valor de corrente da tomada, como o material que a constitui é plástico, certamente essa tomada vai aquecer, esse plástico vai derreter e você corre um sério risco de um incêndio ou um curto-circuito. Vamos passar agora a falar das tubulações. Todos os circuitos das instalações elétricas, eles não devem ficar aparentes, mas devem estar acondicionados dentro de tubulações e caixas de passagem. Nós temos diversas maneiras de constituir as tubulações. Nas instalações elétricas residenciais, o mais comum é utilizarmos o conduíte, ou o eletroduto conrugado, que é o nome técnico dele. Mas na prática são aqueles conduítes que podem apresentar diversas cores, sejam amarelos, sejam laranja, sejam pretos. Esses conduítes eles são embutidos dentro da parede, dentro da alvenaria da construção. E dentro desses tubos, os eletrodutos conrugados, é que nós vamos passar toda a fiação dos circuitos elétricos. Além do eletroduto conrugado, nós temos os eletrodutos rígidos, de PVC ou de alumínio. O normal é que esses eletrodutos eles fiquem aparentes, então eles são fixados através de abraçadeiras nas paredes das alvenarias. Nós temos também a possibilidade de fazer as tubulações com eletrocalhas, como essa que está sendo demonstrada aqui. Essas eletrocalhas se tornam dutos para você deixar apoiado todo o cabeamento da instalação. Instalações elétricas que utilizam de muitos cabos, é recomendável que se utilizem esses dutos que podem ser perfurados, como neste exemplo aqui, ou mesmo todo fechado. A vantagem deste perfurado é você ter uma ventilação desses condutores que estarão ali acondicionados. Percebam que nesse caso das eletrocalhas, você pode fazer diversos desenhos de acordo com a sua instalação. Então você pode fazer diversas derivações de acordo com os cômodos e dependências que forem necessários para essa tubulação. E falando nas derivações, no caso dos eletrodutos e no caso dos eletrodutos rígidos e dos eletrodutos conrugados, nós vamos utilizar as caixas de passagem. Essas caixas de passagem, elas também ficam embutidas na alvenaria, mas agora nos possibilitarão acesso a essa caixa de passagem. Então ali fará a passagem dos cabos da nossa instalação para que nós possamos fazer as emendas, as derivações, as conexões às tomadas ou aos interruptores e também as caixas de passagem que são instaladas no teto. Normalmente elas têm esse formato octagonal, elas são instaladas no teto para os pontos de iluminação. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Separei para vocês um link de um vídeo de como instalar uma lâmpada
e um outro vídeo que explica melhor as aplicações com relé de impulso. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto circuitos de uma instalação elétrica. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente essa videoaula. Até a próxima!